Olá, meu nome é Fábio e eu sou diretor da Santo André Distribuidora Industrial. E eu estou muito feliz que nós estamos fazendo esse caminho, essa jornada de conhecimento na introdução ao Light Steel Frame. Nós estamos falando, nos últimos episódios, sobre os diferentes elementos que compõem o sistema de Light Steel Frame. No último episódio, nós falamos sobre banda acústica, telehidrófuga e USB. Nesse episódio, nós vamos falar sobre os elementos que compõem os fechamentos externos e internos. Vem comigo! Nós vamos começar falando sobre os fechamentos externos. E um em particular, esse aqui, ele responde por 80% das construções. Então nós vamos falar dele, como ele é composto. Ele é composto de 3 elementos, de placas, de telas e de base coat. Vamos falar primeiro das placas, das chapas. Existem 2 tipos de placas, de fibrocimento e cimentícia. As de fibrocimento são compostas por uma mistura de cimento Portland, agregados naturais e celuloses, reforçadas com fios sintéticos, curadas em um processo natural ou autoclavada. Elas são monolíticas e elas são mais econômicas. O segundo tipo de placa são as cimentícias. Elas são compostas por uma mistura de cimento Portland, fibras de celulose e agregados e reforçadas com 2 telas de fibra de vidro, uma em cada face. Quando que a gente pode utilizar a primeira e quando a gente utiliza a segunda? Quando nós estivermos buscando uma obra mais econômica, a gente vai optar pela de fibrocimento. Quando nós tivermos uma necessidade de resistência maior, ou mesmo quando a gente vai ter que fazer curvaturas na nossa obra, nós vamos ter que impreterivelmente optar pela cimentícia. O segundo elemento que compõe essa construção são as telas de fibra. Nós temos 2 telas para tratar dois momentos diferentes da nossa construção. A primeira é uma tela de 50 milímetros que a gente vai trabalhar as juntas da construção. Somente vamos trabalhar com essa tela e base coat quando nós estamos fazendo o tratamento de junta. Nessa foto nós estamos vendo aqui uma obra já com as placas aplicadas e o tratamento das juntas. Como que a gente faz? Coloca a tela de 5 milímetros e aplica um base coat nela. A segunda parte, a gente faz o tratamento da fachada total. 100% da nossa fachada vai ter uma tela, uma segunda tela. E nesse caso é uma tela de 1 metro de largura. Nós vamos fazer como essa aplicação? Nós vamos colocar a tela e vamos vir aplicando base coat sobre a estrutura inteira. Por falar em base coat, o que é o base coat? O base coat é uma argamassa flexível de base cimentícia compostas de agregados minerais classificados e uma série de aditivos e polímeros que proporcionam elevada adesividade. Ou seja, ela é uma argamassa flexível com muita aderência. Ela tem uma resistência superior a 0,3 megapascals de resistência. Tem vários tipos e várias marcas diferentes de base coat, tá? Mas são sempre, normalmente em sacos de 25 a 30 quilos. Agora nós vamos falar sobre os fechamentos internos, como ele é composto. Eles são compostos de placas usualmente de 3 tipos, a ST, a RU e a RF. A ST é a placa standard, mais simples, ela é na cor branca. Quando vê uma obra montada com uma placa branca, a gente já sabe que a gente está usando a standard, é a placa mais simples. Em lugares em que a gente tem a necessidade de resistência à umidade, como por exemplo um banheiro, a gente vai usar as placas verdes, as placas RU, resistentes à umidade. E quando a gente tiver uma necessidade de retardamento maior ao fogo, porque a norma de desempenho está pedindo isso, nós vamos usar as placas rosa, as placas RF, resistentes ao fogo. Mas existem, além dessas 3 placas mais comuns, vários outros tipos. O steel frame e os elementos que compõem o steel frame estão evoluindo. E nós temos vários tipos diferentes de placas, como por exemplo as placas acústicas, que fazem uma melhora muito grande no ambiente acústico,
mente em relação à reverberação. O elemento fica muito mais agradável quando a gente utiliza as placas acústicas, como por exemplo esse forro aqui, ou este. Existem também placas resistentes, adaptadas para trabalhar o odor de uma construção. Vamos imaginar que nós estamos tendo um restaurante ou que nós estamos tendo, por exemplo, uma pet shop. A gente quer fazer a neutralização dos odores. Olha que legal, já houve desenvolvimento e a gente tem placas que neutralizam esses odores, como por exemplo essa daqui. Existem também placas resistentes ao impacto e que permitem a fixação de objetos diretamente nessa placa. Por exemplo, se a gente quiser fixar uma televisão, uma prateleira, um armário, a gente tinha que fazer na forma convencional, utilizando o USB e mais uma placa. Essa daqui vem elencando esses dois sistemas. Ela substitui os dois sistemas e ainda dá a resistência ao impacto. É muito interessante essa placa aqui. As placas de gesso acartonado são normalmente para aplicações internas, mas elas evoluíram e permitiram também, em alguns casos, que a gente faça aplicação externa, como por exemplo o caso aqui da placa Glass Rock da Placo, que ela tem uma forte resistência à umidade e permite que se faça a aplicação externa, pois ela resiste à formação de mofo, à proliferação de fungos e ela permite que a gente faça uma aplicação de revestimentos cerâmicos, pinturas, texturas no ambiente externo. Fica muito legal e ela é muito leve. Nós vimos aqui algumas alternativas diferentes e bastante interessantes de fazer um fechamento externo que não se limite apenas à pintura ou à textura. Mas o Light Steel Frame é um elemento vivo. Cada dia novos produtos aparecem, cada dia a gente tem uma alternativa diferente de design e arquitetura. O céu é o limite. Por exemplo, esse primeiro caso a gente tem uma fachada com placas aparentes e foi utilizada texturas diferentes, as placas foram invertidas, algumas lisas e algumas com texturas, e a gente tem um elemento de composição aqui que junto com o vidro ficou muito interessante. Olha que moderno que ficou essa construção. Essa segunda, a gente tem uma construção bastante econômica. A gente assumiu as juntas aparentes aqui, nós não colocamos mais a tela nessa junta e a gente fez uma solução arquitetônica e bastante econômica. Não tem nada mais barato do que fazer isso daqui. E olha que bonito que ficou o resultado arquitetônico dela, mesmo sendo uma construção bastante simples. A gente também pode colocar placas de diferentes texturas. As placas evoluíram muito. A gente tem texturas diferentes, imitando pedra, imitando aço, e a gente pode fazer uma obra muito rica, dar um ambiente bastante elegante, utilizando uma placa com textura. Olha que solução interessante essa daqui. Nós podemos ainda fazer, como esse caso, mistura dos diferentes sistemas. Nós estamos colocando ripas de placas longitudinais aqui, misturando também placas com cores diferentes, uma vermelha, uma laranja, utilizando o vidro, misturando os sistemas e não se limitando a fazer uma única coisa. Olha, a mistura das coisas e a riqueza arquitetônica que o Light Steel Frame permite que a gente faça é enorme e o resultado pode ser coisas muito interessantes, como por exemplo esta foto. Nós podemos também fazer coisas simples, como por exemplo elementos metálicos. Aqui uma telha metálica ondulada misturada com madeira. Olha que resultado legal. Essa obra provavelmente ficou muito econômica. São duas coisas muito simples, mas que o Light Steel Frame permitiu que a gente utilizasse. Vidro, madeira e telha. Olha que coisa muito legal, primorosa. Super ambientado aqui com a floresta, ficou muito legal. A gente também tem uma coisa que é muito comum nos Estados Unidos e que devagarzinho ele começa a ganhar bastante força no Brasil, que é o siding. O siding pode ser composto de vários elementos. Existem sides metálicos, existem siding de placa cimentícia, de madeira, pintura. Tem um monte de modelos de siding que a gente pode fazer. Mas tem um caso de um cara que a gente conhece muito recorrente no Brasil, que é o McDonald's. O McDonald's utiliza siding quase sempre na construção dele, tanto na fachada superior como na fachada inferior. Aqui, um escuro, de tom quase cinza, quase fumê,
E ó, imitando madeira aqui no Mac Café. Olha que legal. Esse a gente vê todo dia e não sabe o que é. Qual que é o elemento? Siding metálico na construção de light steel frame. Um outro processo muito comum na Europa e em lugares muito frios é o EIFS, que é Exterior Insulated Finish System. É um sistema para que a gente tenha uma isolação térmica bastante grande na nossa fachada. Vamos pensar no caso europeu lá, que a gente tem invernos muito rigorosos e diferenças muito grandes da temperatura interior com a exterior. O uso e o consumo de energia para fazer calefação nesses lugares é enorme. E o Light Steel Frame dá uma solução muito interessante para a gente poder fazer a redução do custo de energia, que é o EIFS. Tá? Então, quando a gente tem uma necessidade térmica muito grande, a gente deve utilizar ele. Não é o caso muito comum do Brasil, mas tem uma segunda aplicação do EIFS, que aí ela cabe muito bem ao Brasil, que é a questão de design. Quando a gente precisa dar volume para a nossa construção, precisa dar movimento para a construção, o EIFS vem dando essa solução de uma maneira muito interessante. É uma coisa que a gente não está muito acostumado, mas que vai crescer no nosso mercado com a evolução dos sistemas. O EIFS tem duas formas de se instalar, a forma A e depois ele evoluiu para a forma B. A forma A, ele tem 4 elementos. Você tem a placa cimentícia, os perfis drenantes, o isolante térmico, que normalmente é utilizado ou EPS, isopor ou poliuretano, e depois você tem o fechamento externo com a tela e o base coat e a textura. No caso B, eles aplicaram aqui um quinto elemento, que é o perfil drenante embaixo aqui, de tal forma que a drenagem do sistema, toda a água que entre no sistema, seja drenada pela calha inferior aqui, que como demonstra aqui a figura B. Nesse episódio, nós aprendemos quais são os elementos que compõem os fechamentos externos e internos da construção de Light Steel Frame. No próximo episódio, nós vamos falar sobre uma coisa bastante importante, sobre isolamento térmico e acústico e estanqueidade. Quais são os elementos que fazem isso acontecer com qualidade na nossa construção? Você vai ter que assistir isso no próximo episódio. Te aguardo lá.